Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. A igreja tem 4 paredes que precisam cair, que precisam ser jogadas ao chão. A igreja precisa ir onde está a realidade da vida das pessoas. Manhã sempre falava assim: o dia que você for morrer, você grita o sangue de Jesus que tem poder. E eu lembrei disso e tomei alguns tiros. Que descanso é uma coisa saudável, é uma coisa abençoada, é uma coisa sagrada. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje meu abraço apertado vai para a família Forte Leve. Eles que também estão à frente de 2 instituições, a AMES e o IAVE, desenvolvendo um trabalho brilhante no Nordeste e no Norte do nosso país. O nosso parabéns. No programa de hoje eu converso com Paulo Mazzoni, ele que deixou a engenharia e é o pastor-presidente da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, cuida de 2.300 grupos familiares e frentes, núcleos de evangelização em diversas nações, uma das maiores autoridades teológicas do nosso Brasil. No quadro de variedades eu converso com Alexandre dos Santos, ele que durante 9 anos fez parte do Comando Vermelho, ajudou a trazer essa facção aqui para o Estado do Espírito Santo, uma experiência poderosa. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Deus é Deus. E este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa e você pode convidar os seus amigos também. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. Ele fez engenharia e, num determinado momento, Deus o chamou para um grande ministério. Atualmente, com 2.300 grupos familiares e investido em diversas nações. A partir desse momento, eu converso com Paulo Mazzoni, ele que é o pastor-presidente da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Pastor Paulo, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. O prazer é todo meu, uma honra estar com você. Que privilégio é receber aqui esse mineiro que está fazendo um trabalho brilhante aí, não somente no Brasil, mas fora também. É verdade, Deus tem sido bom conosco e tem sido um privilégio poder servir, dedicar minha vida àquele propósito maior que Ele me chamou. Agora, pastor, falando um pouquinho sobre a questão, o senhor se formou em engenharia? Isto. É? Me formei em engenharia, fiz mestrado em engenharia, trabalhei 16 anos, talvez na maior empresa de mineração e metalurgia do Brasil. Foi muito gostoso, apaixonado, amava minha profissão, mas me converti de uma forma sobrenatural, não é? A conversão da minha mãe mexeu conosco, eu entendi, não é, o poder de Deus, o poder transformador. Deus mudou a vida da minha família e eu me rendi a Cristo. Deixou de virar concreto para mexer com gente. Com gente. Não é isso? Com gente. Mudei completamente. Saí das ciências exatas e fui trabalhar com o coração das pessoas, com a realidade, com a vida das pessoas. O senhor está aí com 2.300 grupos familiares. Isso. Qual a mensagem? Por que eu abri a porta da minha casa para falar de uma mensagem que tem impactado as pessoas, que transformou a sua vida? Exatamente. Esse é o coração do Evangelho. O Evangelho é o que todo mundo procura, mas acaba desdenhando. Eu acho que o preconceito que existe tanto não permite as pessoas enxergarem a maravilha do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Esse Evangelho entrou no meu lar, mudou o casamento dos meus pais, mudou minha família, mudou a minha vida. E hoje eu vejo esta mensagem, uma mensagem tão simples. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa realidade abençoou meu lar, a família da minha esposa, meus amigos. E o Senhor nos chamou para isso, para propagar as boas novas. Só que, ao invés de fazer de uma maneira tradicional, do tipo, vai na igreja,
Nós vamos onde as pessoas estão. Ou seja, uma visão de dentro para fora. De dentro para fora. Um dia Deus nos mostrou que a igreja tem 4 paredes que precisam cair, precisam ser jogadas ao chão. A igreja precisa ir onde está a realidade da vida das pessoas. O povo evangélico, o povo de Deus, é um povo amoroso, é um povo alegre, é um povo saudável, é o povo mais bacana que tem. Então ele abre as suas casas, não é? Prepara tudo bacana, chama os amigos para abrir a palavra, para conversarem, para serem amigos, para terem relacionamento. E sabe o que acontece? Jesus aparece lá dentro, o testemunho, a presença de Deus, e todos aqueles, de uma maneira tão natural, vão se aproximando de Deus, vão abrindo seus corações, vão experimentando como Deus é bom e vão vendo este milagre. E um chama outro, e outro chama outro, e um crescimento tão grande, sabe? Agora, pastor Paulo, o senhor não conseguiu guardar essa mensagem dentro da sua igreja, já está aí dentro de 2.300 famílias, né, desses grupos, mas o senhor também está fazendo fora do país, porque às vezes o nosso telespectador não tem noção de como o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está impactando as pessoas e as nações. Eu queria que o senhor falasse sobre alguns países aí, os países que o senhor está trabalhando. Durante 70 anos do período de maior escravidão, 5 milhões de angolanos foram tirados de Angola e vieram para o Brasil trabalhar na nossa lavoura. Hoje são brasileiros, misturaram conosco, fazem parte desse povão lindo brasileiro. E um dia Deus falou comigo, ó, você tem uma dívida lá em Angola. Eu quero que você vá lá cuidar das crianças pobres, dos órfãos, dos carentes. E fomos para Angola com a intenção, primeiro, de começar a trabalhar com esses mais pobres dos pobres, naquele país lindo que fala português. Hoje nós temos igrejas, nós temos creches, nós temos escolas, temos um trabalho lindo lá em Angola, pagando uma dívida que a escravidão deixou, um país que se empobreceu porque nós tiramos a força de trabalho deles para enriquecer o nosso Brasil. Também fomos para a Europa, né, o continente mais cultural, mais lindo, mas onde a igreja declina tanto. E há um clamor tão grande por missionários. Nós hoje estamos na Europa com nossos melhores líderes trabalhando em revigorar a igreja. Como está a igreja na Europa? O senhor que está respirando ali junto àqueles países. A igreja da Europa é uma igreja cultural, prédios lindos, obras de artes maravilhosas, mas infelizmente perdeu muito da vida. Deixou de ser um órgão vivo e passou a ser um museu. A gente vai na Europa, prédios fantásticos, mas pouquinha gente. Agora, o senhor falou algo interessante que está acontecendo na Europa, mas às vezes está acontecendo aqui no Brasil. As pessoas estão morando em verdadeiros palácios, mas elas estão tristes, angustiadas, e talvez agora aí, ouvindo esse bate-papo. E esse mesmo Jesus que o senhor tem levado para a Europa, como é que pode impactar a vida do nosso telespectador em casa? Puxa vida, eu acho que a Europa para nós é uma mensagem viva. Eles têm tudo. Tem desenvolvimento, tem metrô, tem o melhor sistema de transporte, eles têm cultura, eles têm tudo que há de melhor, mas um vazio existencial. Só Deus preenche esse vazio. E o que nós temos visto são pessoas, não é, que têm tudo e reconhecem, mas me falta o mais importante. E é lindo ver essas pessoas descobrindo nas palavras da Bíblia, nas letras da Bíblia, não é, no versículo tão revelador do amor de Deus por ele, a esperança, o caminho. Em casa agora, se ele quer esse Deus que preenche, que satisfaz, que ocupa todos os espaços, o que ele precisa fazer? O mesmo que eu fiz quando eu ainda era tão jovem, não é, percebendo e vendo as evidências claras de um Deus que mudou a vida da minha mãe. Um dia foi a minha vez. Eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, você existe mesmo, então entra na minha vida. Eu fiz um desafio a Deus. Eu o convidei a entrar no meu coração. Eu pensei que era brincadeira, eu pensei que não ia acontecer nada, mas no dia seguinte eu percebi, não é, que alguma coisa tinha mudado. A primeira reação que eu percebi foi alegria, depois veio paz, depois começou a vir um senso de confiança, de segurança, tudo porque um dia eu me arrependi, clamei a Deus perdão, de estar vivendo sem Ele, de construir um projeto de vida em que eu estava em primeiro lugar, eu no trono. Eu falei, não, Deus, você, eu quero é você. Eu creio que é isso, sabe, Eli? É
é um convite pessoal. Eu digo para todo mundo, a porta para conhecer a Deus chama-se o arrependimento. Quando o homem se arrepende de um projeto de vida solitário, somente eu e meus sonhos, eu e meus desejos, eu e a minha felicidade a qualquer custo, quando ele se arrepende disso e convida Jesus a entrar no seu coração, a resposta de Deus é tão imediata. E ele muda mesmo, e eu vejo isso em mim, na minha família, eu vi minha esposa se convertendo, a mãe dela sendo transformada, e milhares de pessoas ao meu redor hoje felizes, completas, dizendo: Jesus mudou a minha vida. Sabe, pastor Paulo, nós estamos aqui, o programa Desafios, vamos completar 19 anos. E sempre com esse bate-papo simples e informal, tentando mostrar para o nosso telespectador que é simples, a mensagem é simples. E hoje nós estamos aqui anunciando o quê? As boas novas, não é verdade? E para nós aqui do Espírito Santo, estamos felizes de receber uma das maiores autoridades teológicas do Brasil, que o senhor tem representado no nosso Brasil, não somente em todo o território nacional, mas fora também. E aqui no programa Desafios, receber o senhor é uma alegria muito grande. Muito obrigado. Quero agradecer pela presença do senhor, as portas sempre abertas. Muito obrigado. Deus continue abençoando você e esse programa e cada um dos nossos espectadores. Em nome de Jesus. E leva o nosso abraço para essa comunidade bacana. Obrigado. Todo o território nacional, 2.300 grupos e fora também. É isso mesmo. Não é isso? Tá bom. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Paulo Mazzoni, o pastor-presidente da Igreja Batista Central em Belo Horizonte. Desenvolve um trabalho fantástico. Pena que o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que você entendeu. É simples assim. Basta você abrir o seu coração, se arrepender dos seus pecados e começar a desenvolver um relacionamento vertical. Você e Deus. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. Ele fez parte do Comando Vermelho durante 9 anos, conhecido como Lex Luthor. Foi uma das pessoas que contribuiu para a vinda do Comando Vermelho aqui para o Estado do Espírito Santo. A partir desse momento eu converso com Alexandro dos Santos. Alex, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. É uma alegria muito grande também para mim. Alex, quero aproveitar esse momento que nós estamos respirando muita violência e você fez parte de uma das maiores organizações do crime organizado, facções, não é isso? Do Brasil. Sim. Você que respirou isso lá dentro, qual a causa de tanta violência? Olha, pastor, no meu caso, eu venho de uma situação familiar. Né? A minha mãe, quando ela me gerou, ela me teve e me colocou numa caixa de verdura. E alguém me encontrou e me entregou para minha avó. E algumas situações de, como é que eu vou dizer? De sempre alguém está dizendo, você está no lugar errado, você está comendo a comida errada. Então, o que acontece? Eu nunca usei nenhum tipo de drogas, mas eu queria um empoderamento. O jovem hoje, ele se seduz muito pelo empoderamento. Ele quer uma arma na cintura. Na minha época era tênis M2000, não é verdade? Quando você fala do empoderamento, é isso? Roupa de marca, tênis. Dinheiro. Sim. Dinheiro fácil, inclusive, sim. Né? Olha, eu não vou dizer que é fácil, porque eu acho que é o dinheiro mais difícil do mundo. Porque você está arriscando a sua vida todo o tempo. Mas é uma ilusão, né? Porque... É uma ilusão. Eu comecei no crime aos 14 anos. Infelizmente, eu participei do assalto ao Banespa da Eliane. Entendeu? Em 1988. Foi a primeira vez, gostei, porque eu morava perto, eu morava em José de Anchieta, Serra. E dali para lá não consegui mais sair durante muito tempo. Como era a vida do Alex quando ele se envolveu assim, diretamente no mundo da violência e do crime? Era uma vida de uma pessoa carente, vazia, que sentia vontade. Eu queria saber como é que era ter um lar, como é que era ter uma família. Porque, por incrível que pareça, a minha avó trabalhou a vida inteira no IESBEM, no Instituto Espírito Santense do Bem-Estar do Menor. E, teoricamente, eu achava que a vida daqueles meninos era boa e eu queria experimentar. E comecei experimentando e fui me aprofundando, vamos dizer assim. Quantos anos tem que você saiu do mundo do crime? 17 anos, literalmente. 17 anos.
E como foi essa transformação? Como que você conseguiu sair fora do mundo, do crime e estar aqui hoje? Eu agradeço muito a um homem de Deus chamado pastor Iranildo da Silva, minha referência como pai, como pastor, como homem de Deus, um homem de uma sabedoria enorme. O que acontece, pastor Eli? Em certo ponto da minha vida, eu tive um problema. A gente tinha roubado uma carga de açúcar, algumas cargas de açúcar de um delegado. Ele pediu que me executasse. E no dia da minha execução, manhã sempre falava assim: o dia que você for morrer, você grita o sangue de Jesus que tem poder. E eu lembrei disso. E tomei alguns tiros, e a pessoa achou que eu tinha sido executada. E uma pessoa muito especial para mim, chamada Maria Auxiliadora da Ajuda, me socorreu. E hoje eu estou aqui para contar que Jesus é bom, salva, cura e liberta. Você, então, recebeu um livramento no Sim. dia da sua morte? Sim, no dia da minha morte. E nesses 17 anos que você está vivendo agora com Jesus, o que mudou na vida do Alex? Muita coisa. Por quê? O Alex, quando sai do comando, ele vai vender picolé numa sorveteria no bairro Santo Antônio chamado Ora Bolas. E são fatos interessantes que eu comecei a vender picolé e a minha mãe orou a vida inteira para que eu me convertesse, pastor. E o mais interessante é que o dia que ela me viu vendendo picolé, ela empurrou o carrinho, mandou tomar vergonha na cara, porque ela falou: você não me engana não, isso é picolé em cima, porque embaixo eu sei que tem droga. Ou seja, a sua mãe não tinha acreditado na sua conversão? Ninguém acreditava. As pessoas não acreditavam. Por quê? Porque quando eu me converti, pastor, a minha última prisão foi aqui na delegacia patrimonial, através do Dr. Márcio Braga. Você lembra quantas vezes você foi preso? 16. 16? 16. E cumpriu quanto tempo assim de pena? Trancado 9 anos e 8. 9 anos. É bom a gente conversar e falar sobre esses números e Sim. estou apresentando aqui para toda a sociedade capixaba uma pessoa que foi restaurada pelo poder de Jesus Cristo. Sim, sim, sim. A gente precisa crer que é possível regenerar. Sim. Você viveu lá 9 anos. E 8 meses. Não é? No Comando Vermelho. Lex Luthor Sim. era o nome. Sim. Agora, o Alex, tem muitas pessoas que estão nos assistindo e às vezes elas têm dúvidas sobre o poder de Deus para transformar o homem. E eu agora estou conversando com uma pessoa transformada aqui. Sim, sim, não é sim. isso? O que o nosso telespectador precisa fazer para ele receber esse Jesus que mudou a sua história? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer nesse momento é amar o seu próximo. Uma das coisas que me deixou muito, como é que eu vou dizer, triste, eu tive uma experiência. A minha mãe biológica, ela faleceu vítima da AIDS. E eu estava enterrando uma pessoa no Jardim da Paz. E alguém veio me dar os pêsames. Eu achei que estava dando os pêsames por uma pessoa. Ela falou: você não soube não, a sua mãe morreu. Ame, perdoe. Tente ver não os defeitos, mas a qualidade daquela pessoa. Porque a transformação vem parte do amor, né? E eu tive uma experiência com essa senhora chamada Maria Auxiliadora da Ajuda, que me marcou e que me fez realmente entender o que é evangelho, que uma vez ela saiu numa greve de ônibus de Flor de Piranema para ir num presídio lá em Vila Velha me levar uma Bíblia. E eu perguntei o que ela tinha feito, ela falou: eu vim porque você é a pessoa mais importante. Queria agradecer as pessoas que fazem trabalho com moradores de rua, queria agradecer ao senhor e a outros pastores, porque vocês não sabem o que um prato de comida faz diferença para quem está na rua. Muitas vezes a pessoa não rouba porque quer, ela rouba por necessidade. Porque eu já comi coxinha do chão. Muitas vezes, quando você vê um menino no sinal pedindo me dá algo de comer, tia, ele não quer. Ele queria ter para dar, ele queria mostrar que ele tem poder. Então, muitas vezes, não dá dinheiro não, mas se você puder alimentar alguém, alimenta. Porque o mundo dá as voltas. Você não sabe quem pode estar no sinal amanhã. E você está aqui como esse exemplo para nós, que nos inspiram a acreditar e a amar, principalmente essas pessoas que estão sempre nos abordando, Sim. seja na calçada ou até mesmo nos Sim. nossos carros, nas ruas. Sim. Não é isso? Sim, com certeza. Alex, eu quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Feliz por conhecer mais uma história de superação através do poder de Deus. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Alexandro dos Santos, ele que fez parte do Comando Vermelho durante 9 anos. O nome era Lex Luthor, mas agora ele é o Alex. Se tornou um pastor itinerante, totalmente transformado pelo poder de Deus. Esse mesmo Jesus quer mudar a sua história, mas para isso você precisa querer abrir o seu coração. E mais uma vez,
Vamos amar as pessoas, principalmente aqueles que estão necessitados, batendo na nossa porta ou até mesmo no vidro do seu carro. Desafios, volta já. Olá, eu gostaria de falar com você sobre o tema descanso. E para tanto, eu gostaria de ler um trecho aqui na Palavra de Deus, que está registrado em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31. Palavras de Jesus. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Olha que coisa interessante. A Bíblia nos fala que Jesus e os discípulos passavam tempo grande orando pelas pessoas, orientando as pessoas, ajudando as pessoas, e com certeza isso os cansava. Algo semelhante a mim e você. Não é de hoje que as pressões dos nossos compromissos do dia a dia roubam o nosso tempo, tira o nosso tempo. Hoje em dia, nós já não temos tempo para praticamente mais nada. Jesus percebeu esse mal no meio dos seus liderados, dos seus discípulos, e chamou-os de uma forma assim, muito apropriada e correta. Os afastou daquela correria do dia a dia. Para quê? Para que eles pudessem ter um período de exemplo, um período de descanso. Que exemplo abençoado Jesus Cristo nos deixou. Não é à toa que a Bíblia nos diz, lá no Velho Testamento, logo no início no livro de Gênesis, na criação do mundo, que Deus trabalhou, fez, edificou, criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Veja bem, Deus falando lá no Velho Testamento, Jesus Cristo ratificando no Novo Testamento que descanso é uma coisa saudável, é uma coisa abençoada, é uma coisa sagrada. Se você tem trabalhado demais, se você não tem tempo nem sequer para descansar, para a sua família, tempo para repousar, acredite, de repente você descobriu algo que Deus ainda não descobriu, que você pode trabalhar sem descanso. As coisas não funcionam assim. Deus e Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso. Há momento em que o próprio corpo, que a própria alma precisa de descanso. Sabe por quê? Se não pararmos, de quando em quando, o corpo sentirá os efeitos dessa negligência. Pense nisso. Planeje um tempo para descansar você. Planeje um tempo para descansar com a sua família. Planeje um tempo para ficar a sós, você e Deus. Certamente isso agrada ao Senhor e lhe fará bem. O meu desejo é que Deus possa abençoar grandemente o seu descanso do dia a dia. Agora quero fazer um convite especial. Você que nos acompanha todas as semanas, nós estamos com mais uma ferramenta que é o Instagram. Você vai nos seguir no @EliBlunkOficial. Os bastidores, o nosso dia a dia, conteúdos exclusivos que vão edificar a sua família, vai edificar os seus filhos também e muitas novidades. Então anote aí, @EliBlunkOficial. Se eu creio, Deus é Deus. Se eu não creio, Ele continua sendo Deus. É o videoclipe que nós escolhemos com muito carinho para você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença... É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos, curtindo todos os nossos conteúdos e vídeos que nós produzimos com muito carinho para você. Até lá! Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.